Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria que abrisse na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Todos acharam em João, capítulo 14, versículo 1? Amém. Você que não tem Bíblia, encoste naquele que tem, para que todos nós, possamos refletir na palavra do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele nos fez uma promessa. Preste bem atenção nos versículos que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, irmãos? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos podem assentar nessa noite. Continue em pé. Continue em pé. Estaremos orando nesta noite. Senhor meu Deus, eu me coloco, Senhor, diante da tua presença, para te adorar, Senhor meu Deus, para bendizer, Senhor, teu santo nome nos céus e na terra. Abençoa, Santo Deus, a minha vida. Me dê sabedoria e entendimento. Graças, Senhor, para estar pregando, para estar, Senhor, meu Deus, trazendo a palavra para os teus servos. Renova os corações, converta os corações, Senhor, meu Deus. Abençoa a vida de cada um, abençoa a minha vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se sentar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluias! Irmãos, primeiramente eu quero agradecer ao pastor José Cândido de ter feito esse convite para mim, estar pregando, trazendo a palavra do Senhor aqui neste trabalho. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida do pastor Cândido, um homem abençoado por Deus. E agradeço aos irmãos por estarem aqui nesta noite, neste trabalho. E todos vocês têm uma bênção aqui nessa noite. Todos creem. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, veja bem, se vocês não notaram neste versículo 3, Jesus, ele nos fez uma promessa. Olhe, eu vou estar lendo de novo. Depois de preparar lugar para vocês, virei outra vez, para que possam estar onde eu estiver. Irmãos, veja bem, neste versículo aqui, Jesus, ele nos fez uma promessa. Jesus, ele nos prometeu a nós: virei outra vez, para que possam estar onde eu estiver, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui neste versículo, irmãos, Jesus, ele prometeu que ele virá e ele vai vir para buscar a sua igreja, irmãos. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, ele nos fez várias promessas boas durante a sua vida. Jesus, ele prometeu perdoar os nossos pecados. Jesus, ele prometeu nos dar uma nova vida. Jesus prometeu dar aos seus seguidores o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus, ele fez várias promessas boas para mim e para a sua vida. Irmãos, veja bem, todas essas promessas que Jesus fez para nós,
sobre Ele mesmo. Jesus, Ele prometeu certas coisas que iriam acontecer com a sua própria vida. Só que a maioria dessas coisas que Jesus prometeu para si mesmo, para a sua própria vida, envolvia coisas terríveis, de muita dor e de muito sofrimento. Irmãos, Jesus, Ele prometeu que seria traído. Jesus, Ele prometeu que seria escarnecido, ultrajado e cuspido. Jesus prometeu, irmãos, que seria aceitado. Jesus prometeu, irmãos, que seria crucificado. Irmãos, se você parar para pensar, essas promessas que Jesus prometeu para a sua própria vida, para si mesmo, eram promessas estranhas, não são? Normalmente eu e você prometemos coisas boas. Por exemplo, você promete brincar com o seu filho depois do almoço de sábado. Você promete a sua esposa consertar aquela porta ou janela quebrada. Você promete ao seu chefe que vai alcançar aquela meta. Você promete à sua mãe que vai conseguir aquela nota boa na escola. Você promete ao seu amigo devolver aquele dinheiro emprestado. Normalmente as promessas que eu e você fazemos são promessas boas. E quando fazemos promessas ruins, não é para nós mesmos, é para outras pessoas, é para os outros, não é para a nossa própria vida. É muito estranho você prometer para você mesmo: eu vou ser crucificado, eu vou ser traído. Não, Jesus, não, irmãos, isso é muito estranho. Irmãos, um exemplo agora: quando o menino leva um tapa do colega na escola, o menino ele promete se vingar daquele tapa que aquele menino deu. Quando o homem é insultado por outro, o homem ele promete dar o troco daquele insulto. Uma mulher é ofendida por uma vizinha, a mulher ela promete que a vizinha vai pagar por aquilo que ela fez. E assim vai, irmãos. Geralmente o ser humano faz isso. Geralmente o ser humano faz isso. Quando nós fazemos promessas ruins, promessas de sofrimento, promessas de dor, promessas de fazer alguém pagar, promessas de se vingar, promessas de dar o troco, não é para nós mesmos, é para outras pessoas, irmãos. Prometemos que quem vai sofrer é o outro, não é nós, é outras pessoas. Mas, irmãos, não foi assim com Jesus Cristo. Jesus, ele prometeu tudo de pior para si mesmo e nos prometeu o melhor, irmãos. Glória a Deus. Jesus, ele prometeu o pior para si mesmo e prometeu o melhor para a minha e para a sua vida. Agora, irmãos, neste momento, note como Jesus fez cumprir todas essas promessas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, em primeiro lugar, Jesus prometeu que seria traído. Na palavra do Senhor, em Marcos capítulo 14, versículo 18, diz: quando estavam à mesa comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Já pensou, irmãos? Você já pensou nisso? Jesus estava ali reunido e prometeu: eu vou ser traído por um de vocês. Agora, neste momento, irmãos, eu lhe pergunto: Jesus estava falando com seus inimigos? Jesus
seus inimigos, com pessoas que lhe haviam prejudicado. Não, Jesus estava falando com seus melhores amigos. Irmãos, você já foi traído por algum amigo ou parente? É uma das piores sensações que o ser humano pode sentir. Quando alguém que você ama, quando alguém que você confia, quando alguém que você gosta, trai, quando alguma pessoa trai a sua confiança, irmãos. E assim foi com Jesus. Jesus, ele foi traído. Jesus, irmãos, ele foi traído por Judas Iscariotes, um de seus melhores amigos, um homem de confiança de Jesus Cristo, irmãos. Jesus, ele foi traído, e não é fácil quando alguma pessoa é traído por alguém que confia, irmãos. Ela trai a sua confiança, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Jesus prometeu que seria zombado e insultado. Na palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 18, versículo 31 ao 32, diz: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Irmãos, a versão fácil de ler diz assim, estes vão zombar, insultar e cuspir em Jesus. Irmãos, agora neste exato momento, eu lhe faço 3 perguntas. Alguém já zombou de você? Você já foi insultado alguma vez? Alguém já cuspiu em seu rosto? Agora neste momento, irmãos, imagine você prometendo aos seus melhores amigos: tudo isso vai acontecer comigo na próxima sexta-feira. A promessa de Jesus foi cumprida? Sim, Jesus, Jesus, irmãos, ele foi zombado, insultado e cuspido, irmãos. Jesus foi traído, entregues a líderes religiosos, bateram em Jesus e zombaram de Jesus. Depois entrega a tropa de choque dos soldados romanos, cuspiram em seu rosto e bateram mais em Jesus. Foi uma promessa de muito sofrimento, de muita dor, mas Jesus cumpriu essa promessa. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Jesus. Jesus, ele foi zombado, insultado, irmãos. Muitos jovens estão sofrendo bullying, estão sofrendo depressões, estão sofrendo bullying na escola, estão na cama depressivo por causa do bullying. E assim foi com Jesus, Jesus, ele foi zombado e insultado, irmão. Jesus. Jesus, ele sofreu por mim e por você, irmãos. Mais uma promessa de Jesus cumprida. Jesus, ele foi zombado, insultado e cuspido por mim e por você, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus. Grande és tu, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, Jesus prometeu que seria açoitado. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 19, diz: e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Irmãos, Jesus, ele prometeu que seria aceitado. Os judeus tinham uma lei que um homem só podia levar 40 açoites. Os romanos não tinham este limite, ou seja, os romanos podiam dar quantos açoites eles quisessem. O
José informa que algumas pessoas morreram ao serem açoitados, de tão severo que era este castigo de açoites, irmãos. Os romanos usaram açoite com 3 tiras de couro. Cada tira de couro tinha pedaços de ossos, pedras ou ferro. Esses pedaços serviam como estiletes para rasgar a pele da vítima, a pele do homem, irmãos. Às vezes, veja bem, irmãos, às vezes até os órgãos das vítimas ficavam expostos. Ou seja, cada açoite que um homem, que uma vítima levava, dava para abrir os órgãos da vítima. A maioria das pessoas assistiram o filme A Paixão de Cristo. Concordam que a pior parte deste filme é a parte dos açoites que Jesus levou. No final, toda a área dos ombros, das costas, da região lombar do Filho de Deus é uma massa de pele rasgada e sangrenta, irmãos. Sabe o significado da palavra em grego para açoitar? É a palavra mastigo. Essa palavra em grego nos lembra uma palavra em português. Que tal mastigar? Pois é isso, irmãos, que os açoites faziam na pele do homem, irmãos. Jesus, ele levava um açoite, rasgava a pele dele, moía a pele de Jesus. Moía a pele de Jesus. A pele de Jesus era mastigada, irmãos. Jesus, ele prometeu: eu vou ser açoitado. E ele foi, irmãos. Ele foi açoitado por mim e por você. Jesus, ele sofreu por mim e por você, irmãos. Jesus, ele cumpriu essa promessa. Jesus, ele cumpriu essa promessa, irmãos. Promessa de dor, promessa de sofrimento, promessa de uma dor intensa que Jesus, ele passou por mim e por você, irmão. Aleluia. Jesus, ele foi açoitado por mim. Aleluia. E por você. Jesus, ele sofreu para dar o melhor para mim. Ele falar mais perto da boca fica melhor. Sua Então, mas tem que falar pra ele. vida, irmãos. Fala pra ele falar mais perto da boca. Aleluia. Mais uma promessa de Jesus Cristo na minha e na sua vida cumprida. Aleluia, Senhor. Em quarto lugar, Jesus prometeu que seria crucificado. Ele deixa o microfone lá mais perto aí. Só no Evangelho de Mateus, Jesus prometeu 2 vezes que o seu caminho era o caminho da cruz. E outras 2 vezes, só no Evangelho de Mateus, Jesus prometeu mais 2 vezes, explicitamente, que iria ser crucificado em Jerusalém. Jesus, ele cumpriu essa promessa cruel e bárbara, irmãos. Ele foi até a cruz, irmãos. Os romanos tinham costume de quebrar a perna dos homens crucificados para apressar a morte, mas as pernas de Jesus não foram quebradas, irmãos. Não foram quebradas para que a morte de Jesus, para que a morte de Jesus fosse mais agonizante e mais demorada, irmãos. Jesus agonizou durante horas e horas, tentando levar o seu corpo com as pernas para respirar. Irmãos, veja bem, naquela cruz, irmãos, Jesus ele tentou levar o seu corpo naquela cruz para respirar. Ou seja, Jesus, ele fazia um esforço para respirar, irmãos. Jesus sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mas uma promessa de Jesus
crueldade, irmãos. Jesus, quando foi crucificado, foi junto com Jesus Cristo a sua dor, a sua doença, o seu castigo, a sua angústia, o seu medo, o seu sofrimento, a sua doença, tudo que te oprime foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Põe mais perto o microfone. Louvado seja o nome do Senhor. Toda miséria, tudo aquele que te oprime, foi com Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos. O teu medo, a tua depressão, o teu problema, foi com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo isso Jesus prometeu para Ele mesmo, e Ele mesmo cumpriu essa promessa cruel e bárbara. Ele foi crucificado, junto com Ele carregou na cruz a nossa maldição, irmãos. Foi com Jesus Cristo naquela cruz a nossa maldição. Você que tem problema, você que tem dificuldade, você que está passando por uma dificuldade, crê em Jesus, porque Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Jesus, Ele sofreu por mim e por você. Jesus, Ele sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Mais uma promessa de Jesus Cristo cumprida. Glória a Deus! Jesus, irmãos, prometeu o sofrimento para si mesmo, para nos poupar, irmãos. Foi para nos poupar que Jesus prometeu o sofrimento para si mesmo, irmãos. Ou seja, Jesus passou por toda essa dificuldade, por toda essa situação, para que Ele pudesse nos poupar, irmãos. Glória a Deus, aleluia! Irmãos, você esperaria que as promessas de crueldade, que as promessas de dor, que as promessas de sofrimento que Jesus passou seria reservada para os seus inimigos? Mas não, irmãos. Jesus, Ele prometeu o pior para si mesmo, para nos poupar, irmãos. Jesus, Ele passou todo este sofrimento que eu falei. Jesus, Ele foi traído, foi zombado, foi insultado, foi cuspido, foi açoitado, foi mastigado, foi moído, foi crucificado por mim e por você. Jesus, Ele sofreu na cruz do Calvário. Jesus, Ele foi até a cruz do Calvário por mim e por você, para que Ele pudesse nos dar o melhor. Aleluia! Oh, Deus, Ele prometeu todo esse sofrimento para si mesmo, irmãos. Esse sofrimento não foi em vão. Jesus, Ele prometeu tudo isso para si mesmo, para nos dar o melhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com licença, pastor. Fica à vontade. Mais perto do microfone da boca. Fala mais perto do microfone. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus sofreu tudo isso? Para que Ele pudesse reservar o melhor para minha e para sua vida. Aleluia, Senhor. Oh, para que Ele pudesse prometer a nós, segundo o que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 3. Estou indo preparar lugar para vocês. E um dia voltarei para que possam estar onde eu estiver. Aleluia, ao fundo. Um dia Ele voltará para levar você para ficar no paraíso com Jesus Cristo para sempre. No paraíso, no paraíso, no paraíso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
música, irmão. Põe outra música. Põe outra música. Outra vez para que possam estar onde eu estiver. Aleluia! Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele Põe que aleluia. prometeu Põe uma é outra fiel para música. cumprir. Põe uma outra música. E vai buscar a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mandaraca, mandaraca. Irmãos, preste bem atenção agora. Preste bem atenção agora. Eu estarei contando uma história a respeito da promessa de um pai. Um pai humano, um pai normal, como você. Isso, irmãos, essa história vai ser uma comparação com um pai material, como um pai material para com Deus, para que o nosso Pai Celestial, irmãos. Diz assim, ó, em 1989, um terremoto sacudiu o país da Armênia. O terremoto, irmãos, durou apenas 4 minutos, mas 4 minutos foi o tempo suficiente para arrasar a nação, matando 3.000 pessoas. Logo que terminou o tremor de terra, o terremoto, um pai, um homem, foi para a escola primária para buscar o seu filho. Irmãos, para a surpresa daquele pai, ele chegou lá na escola, o prédio havia desabado, a escola havia desabado, nivelando-se ao solo. Aquele pai, desesperado, olhando aquele monte de tijolos, ferros para cima, ele lembrou da promessa que tinha feito ao filho. Filho, aconteça o que acontecer, sempre estarei perto de você, irmãos. Oh, irmãos, aquele pai, motivado pelaquela promessa que tinha feito ao filho, ele localizou onde ficava a sala de aula que o seu filho estudava e começou a remover os escombros. Vários outros pais chegaram naquele momento chorando por seus filhos. É tarde demais, diziam os pais. Nada mais pode ser feito.
irmãos, mas Jesus foi diferente. Com Jesus Cristo não foi assim, irmãos. Jesus, ele prometeu o pior para si mesmo. Jesus, ele prometeu tudo aquilo que eu falei nessa mensagem para si mesmo, para nos dar o melhor, irmãos. Aleluias. Oh, por quê? Por que Jesus prometeu sofrimento para si mesmo? Porque foi a única maneira de perdoar os nossos pecados. Aleluia, glória a Oh, irmãos, Grande és tu, Senhor. Jesus fez isso. Jesus passou por tudo isso por mim e por você. Jesus, ele passou por tudo isso por você, irmãos. Oh, se não fosse Jesus, você não estaria aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus foi fiel em todas essas promessas dele em um dia, então ele não será fiel de uma promessa voltar para buscar você? Não, Jesus, ele virá para buscar a minha e a sua vida. Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Todos aqui creem na promessa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus cumpriu o pior para si mesmo. Jesus, irmãos, já sofreu tudo por nós. Jesus já sofreu tudo que tinha que sofrer por mim e por você. Aleluia. Os piores sofrimentos possíveis que o ser humano pode passar, Jesus, ele prometeu para si mesmo, para nos dar o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na palavra do Senhor, em João capítulo 14, versículo 3 diz: depois de preparar lugar para vocês, eu mudarei, então levarei vocês comigo, para que possam estar onde eu estiver. Crê em Jesus, confia nas promessas dele. Oh, prepare-te, igreja. Oh, preste atenção. Prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja, para encontrar com o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, oh, você está preparado? Você está preparado? Eu não sei a hora, eu não sei o momento que Jesus vai voltar, mas você está preparado para encontrar com esse Deus que eu e você servimos? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele prometeu o sofrimento para si mesmo e ele cumpriu as promessas boas que ele fez para nós, irmãos. Jesus, ele fez promessas ruins para si mesmo e as promessas boas para mim e para sua vida, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, se você não tem a certeza da sua salvação, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não saia daqui hoje sem essa certeza, irmãos. Pois Jesus Cristo, ele voltará. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se você não tem a certeza da sua salvação,